Teremos a seguir a palestra magna do professor Thales Teixeira. E informo que nesta palestra do professor Thales Teixeira poderão ser enviadas as perguntas e elas com certeza, garantidas pelo próprio professor Thales, serão respondidas no decorrer da sua apresentação. Mais uma vez informo que faremos uma breve leitura do currículo do professor Thales Teixeira e maiores detalhes do currículo estão no site da ABINE. Convidamos ao palco o professor Thales Teixeira, pesquisador da Harvard Business School, PhD em Marketing pela Universidade de Michigan. Graduado em Administração de Empresas, obteve mestrado em Estatística pela Universidade de São Paulo. Sua linha de pesquisa na Harvard Business School compreende o marketing digital e a economia de atenção, como as novas tecnologias impulsionam o desenvolvimento dos setores da economia e da sociedade, utilizando a conectividade como ferramenta, criação de novos negócios baseados em tecnologia e sua influência nas indústrias tradicionais. Convidamos então ao palco o professor Thales Teixeira. Muito obrigado, senhoras e senhores, por estar aqui. Sempre quando eu venho para o Brasil, eu moro em Boston, na cidade de Boston. Eu estou nos Estados Unidos há 14 anos. Como foi dito, eu fiz graduação e mestrado na Universidade de São Paulo. Fui para os Estados Unidos, para a Universidade de Michigan, fazer meu doutorado. Demorou 5 anos no inverno rigoroso. Depois fui para outro inverno rigoroso, que é a cidade de Boston. Estou lá desde 2009. Sempre quando eu venho para o Brasil, principalmente as pessoas mais jovens chegam perto de mim e me perguntam: como que você conseguiu virar professor de Harvard? Eu falo para eles: a primeira coisa, você tem que saber falar inglês, você tem que saber entender inglês, você tem que saber pensar em inglês. Senão você não consegue comunicar com ninguém, as suas ideias não vão se propagar. Então, aprenda inglês, mas não apenas para pedir uma pizza, para comunicar as suas ideias. Segundo, de 2004 a 2009, fazendo meu doutorado, basicamente eu fiz a minha pesquisa na área de propaganda de televisão e vídeos virais. O que eu estava vendo na época era que as propagandas estavam ficando muito ineficientes em termos de adquirir consumidores. Eu resolvi olhar uma tecnologia chamada rastreamento ocular. Basicamente, é uma tela que, se você expõe vídeos na tela, como se fosse uma televisão, uma tela de computador, a tela tem ao redor uma luz infravermelha que consegue captar o olho da pessoa. Onde quer que a pessoa esteja prestando atenção na tela, está prestando atenção lá em cima, no texto, na imagem, eu conseguia captar essa informação. Chama rastreamento ocular. Depois disso, eu procurei outra tecnologia chamada avaliação de expressões faciais. Com isso, eu peguei uma webcam de $10 e, à medida que as pessoas iam vendo propagandas na tela que eu estava mostrando, eu filmei o rosto delas e, quando elas riam, sorriam, ficavam com raiva, irritados, com nojo, surpresas, a webcam filmava e um algoritmo determinava qual é a emoção que a pessoa estava sentindo, que intensidade da emoção e em que ponto que começava e em que ponto terminava. Com isso, eu adquiri uma quantidade de dados incrível. Peguei milhares de comerciais e centenas de pessoas e criei uma base de dados e, com isso, criei um algoritmo para determinar como criar propagandas de TV e internet mais eficiente, basicamente avaliando onde as pessoas estavam prestando atenção e que emoção elas estavam, do modo a otimizar essas duas variáveis, e fui até trabalhar em Nova York com pesquisadores da IBM para criarem comerciais de TV automaticamente, de modo a maximizar uma variável como percentagem de pessoas que prestam atenção no comercial. Com isso, em 2009, fui contratado pela Harvard Business School. Então, eu posso dizer categoricamente que a indústria eletrônica
me ajudou a conseguir um emprego em Harvard. Sem essa tecnologia, eu não conseguiria ter tido o emprego que tenho. Mas vamos lá. Então, o que eu tenho feito de 2009 até 2017? Eu tenho trabalhado com empresas inovadoras para tentar entender como que elas ganham participação no mercado em face dessas inovações disruptivas. Vamos começar com uma história para tentar entender o processo de uma empresa. Esse é um carro da Tesla, é um carro elétrico e um carro conectado à internet. O carro sempre está conectado à internet, então todos os engenheiros da Tesla lá no Vale do Silício conseguem captar as informações de todos os carros que estão espalhados pelos Estados Unidos e agora para o resto do mundo. Em 2013, uma pessoa estava dirigindo o carro na rodovia e o carro começou a pegar fogo, teve que parar o carro e sair. 2013, um mês depois, a mesma coisa aconteceu com outra pessoa. O governo americano rapidamente descobriu, entrou em cena o Departamento de Transporte e começou a fazer a sua averiguação independente. Normalmente, para uma indústria automotiva, você ter esse problema recorrente quer dizer que é um problema com o carro, você tem dezenas de milhares de carros espalhados pelo mundo, fazer um recall desses carros é extremamente caro e significa uma perda do valor de mercado das ações muito grande. No caso da Tesla foi um pouco diferente. Essa plataforma do carro da Tesla não tem motor de combustível e tem apenas uma base elétrica, e o que você está vendo aí são as baterias. O que os engenheiros descobriram remotamente, sem ter que olhar os carros, é que o que estava ocorrendo é que o carro da Tesla, à medida que adquiria uma velocidade mais alta na rodovia, ele baixava alguns centímetros e tinha uma parte na base do carro que encostava às vezes no asfalto e encostando podia gerar uma faísca e o carro podia pegar fogo. O que eles resolveram fazer? Em vez de fazer um recall de todos esses carros, mudaram o software para aumentar o carro em cerca de 1 polegada. A pessoa que era dono do carro chegava em casa para colocar o carro na tomada e estava conectado no Wi-Fi, recebeu no dia seguinte uma atualização do software, sem ter que saber, o carro subiu 1,5 centímetros, problema acabou. O Departamento de Transporte americano parou as investigações e, nesse momento, você está vendo a seta aí, as ações da empresa não se abalaram por mais do que uma semana e voltaram a subir. Veja o benefício de segurança de um carro conectado à internet. 2 anos depois, em 2015, mesma pessoa que tinha um carro, que estava dirigindo esse carro elétrico, parava o carro na garagem, colocava na tomada. No dia seguinte, um carro que não conseguia dirigir sozinho, viu uma atualização do software, de repente virou um carro que consegue dirigir sozinho na estrada. Veja, você chega com o carro em casa, o carro não dirige sozinho, no dia seguinte, sem saber, automaticamente foi baixado o software e o seu carro dirige sozinho. E alguns dos meus alunos falam que eles ficam escrevendo e-mail quando vão na estrada, porque agora o carro dirige sozinho. Um grande benefício tecnológico. Então a gente poderia pensar que toda inovação tecnológica cria uma oportunidade de ganhar dinheiro fenomenal. Várias inovações tecnológicas novas, várias empresas entrando para conseguir captar novos consumidores, novos clientes e vender essas tecnologias. O problema é que a realidade não é bem assim. Primeiro, a gente vê nesse gráfico aqui que o painel já falou é que até 2010, 2011, as pessoas estavam se conectando entre si. Agora, com a internet das coisas, as pessoas estão se conectando com os equipamentos, com todas as outras coisas, todos os maquinários e os seus carros. E as máquinas estão se conectando entre si, de modo que, nos próximos anos, as maiores conexões vão ser de produto para produto e de pessoa para produto. Então,
mais oportunidade de ganhar dinheiro. Como já se falou nesse painel, tecnologia é hardware mais software. Quando a gente olha o software, por exemplo, o software em smartphones, há um domínio muito grande do Android e cada vez maior esse domínio. E o Android, quem fabricou? A Google não ganha dinheiro com o Android. É um software livre, aberto, sem uma forma de ganhar dinheiro. E todas as outras empresas que criaram softwares fechados para ganhar dinheiro estão não conseguindo ganhar dinheiro mais. Bom, talvez no software não consegue se ganhar mais dinheiro, vamos ver no hardware se a gente consegue ganhar dinheiro. Eu tenho um equipamento em casa que na verdade é um termostato para poder aumentar e diminuir a temperatura da minha casa em qualquer quarto que eu queira via um aplicativo que eu tenho, chama Nest. É um produto muito simples, muito fácil de usar, foi comprado pela Google também e a época que foi criado, alguns anos atrás, $600 por equipamento, eu já comprei alguns anos atrás, já por $200, e recentemente uma pessoa entrou e criou uma versão que você consegue comprar peças por menos de $10 e criar o seu próprio termostato conectado na Wi-Fi, virtualmente deixando esse produto quase que de graça para os consumidores. Mesma forma está acontecendo, no ano passado houve uma grande discussão nos Estados Unidos, porque alguém resolveu fazer um upload de como você usa uma impressora 3D para criar uma metralhadora. Você vai e imprime as partes da metralhadora, ou uma arma semiautomática, numa impressora 3D, as partes, eles criaram e deixaram o software lá disponível, você pode baixar o software, plugar na impressora 3D, confecciona as partes, põe junto, a única coisa que não dá para fazer até agora é a bala, mas isso criou uma visão de que, nossa, o que está acontecendo é que antes o monopólio de criação de tecnologia que estava com empresas grandes, agora está nas mãos de qualquer um. Temos os equipamentos necessários. A minha universidade tem várias impressoras de 3D, posso chegar lá e se eu tiver um software eu posso construir certas coisas. O que tem acontecido, a grande revolução que as pessoas estão interessadas, veio nessa imagem da revista Wired, How to Make Stuff, como criar as próprias coisas. Então, o hardware está ficando padronizado e copiável, o software está ficando de graça, e o que ocorre é que as empresas com quem eu falam que cada inovação tecnológica, ao invés de representar mais oportunidades deles ganharem dinheiro, representa cada vez menos, porque todos têm acesso e os custos cada vez mais baixos. Então, a grande pergunta que eu queria entender não é as oportunidades das novas tecnologias e a adoção e a importância, ninguém duvida mais disso. A pergunta que os empresários estão fazendo é como ganhar dinheiro em uma economia hiperconectada. Eu não sabia a resposta dessa pergunta, então, como todo acadêmico, eu fui conversar com as empresas. E eu fui olhar no passado para ver o que estava acontecendo, o que aconteceu até o passado. Então, vou te dar agora, se me permita, 5 minutos da história da internet comercial, em 5 minutos. Vamos ver se eu consigo. Primeiro, se a gente olha nos últimos 25 anos, há ondas de disrupção digital. No que eu quero dizer, ondas, empresas entram mais ou menos com a mesma fórmula ou com o mesmo processo, em diversas indústrias diferentes, e criam startups que disruptam o mercado, essa onda sobe, entra no apogeu e decresce. Então, vou mostrar para vocês algumas ondas de disrupção digital, para que a gente possa ver o elemento por trás dessas ondas. Primeiro, a primeira onda aconteceu em torno de 94, 95, quando a internet começou a ficar mais popular, as pessoas começaram a adotar a internet em massa. A internet é uma mídia digital, zeros e uns. É natural que as primeiras empresas a entrarem na internet forneciam produtos digitais, empresas de mídia, empresas de conteúdo, propaganda, som, música, vídeo,
Tudo que poderia ser transformado em zeros e uns foi para a internet para atender e vender seus serviços. O que caracteriza essa primeira onda? Há 20 anos atrás, se você fosse comprar um jornal do New York Times, o que você estava comprando é um conjunto de produtos. Esses produtos são artigos, editorial, classificados, revista em quadrinhos, resenhas de restaurante, tudo mais junto no que a gente chama num bundle, um conjunto de produtos, e você comprava, não tinha como comprar só um desses. Então, o que aconteceu de 94 a em torno de 99 foram startups, à época startups, que foram fazer o que a gente chama hoje de unbundling dos produtos, quebrando o produto e oferecendo uma parte desse produto originário. Então, o Google falou, eu vou oferecer para vocês só as notícias. Craigslist falou, eu vou oferecer para vocês só os classificados. Yelp falou, eu vou oferecer para vocês só avaliação de restaurantes. E cada um começou a tirar uma parte do que era o produto do New York Times. Isso chama-se unbundling. De 94 até 99, tudo que poderia ter sido unbundled provavelmente já foi. Muito tempo atrás, a gente queria comprar música, EMI, a gente tinha que comprar o CD com as 18 músicas. Hoje, compramos uma música cada vez com iTunes. Muito tempo atrás, quando eu estava na graduação, eu tinha que comprar o livro Introdução ao Marketing, do Philip Kotler. 18 capítulos. Impossível de ler os 18 capítulos. Demora anos para ler aquela coisa. Ninguém lia. McGraw-Hill oferecia só os 18 capítulos. O Amazon Kindle decidiu, você só vai ler um capítulo, leia e compre um capítulo por vez. HBO é um conjunto de seriados. Netflix deixa você consumir um episódio de um seriado a cada vez. Unbundling de tudo. Isso foi a primeira onda de disrupção digital. A segunda onda, na segunda onda, começou a entrar, apareceu em torno de 99, antes da bolha tecnológica, e empresas que ofereciam combinação de produtos físicos e produtos digitais começaram a entrar nessa onda. Pense serviços de viagem. Há a parte digital, que é informação, seu itinerário, mas também há a parte física, o transporte e o hotel, essa combinação. Então, muito tempo atrás, você queria viajar para o exterior, você tinha que ter o agente de viagens, o seu agente de viagens pegava o hotel, pegava o voo, pegava as atividades, colocava tudo junto e comprava ou adquiria, não comprava, mas pegava essas atividades dos seus parceiros. Essa segunda onda chama-se de desintermediação, porque essas empresas que ofereciam serviço para o agente de viagem começaram a oferecer diretamente para nós consumidores, desintermediando o agente de viagem. Antes, eu precisava de um broker para comprar ações na bolsa, agora eu compro direto no site. Tudo isso foi a desintermediação e começou em 99, entrou no apogeu e depois começou a cair a partir de 2003, 2004. Ainda existe, mas muito menos intensamente. A terceira onda é a que eu identifiquei visitando startups nesses últimos anos. Eu visitei Facebook antes do IPO, conversei com o fundador, vi o fundador, Mark Zuckerberg, fui na Netflix, fui no Airbnb, fui em outras empresas, startups muito menores, e eu identifiquei que essa terceira onda, empresas que vendem produtos físicos, como eletrônicos, computadores, transporte, estavam entrando nessa terceira onda, que está começando e entrando para o seu apogeu. Antes de eu explicar para vocês o que caracteriza essa terceira onda, eu preciso apresentar um conceito básico que eu ensino para os meus alunos de MBA nas primeiras aulas que eles têm de marketing. É o conceito da cadeia de valor, não da empresa, cadeia de valor do consumidor. Se eu sou um consumidor, digamos que eu quero comprar uma televisão, vou no Best Buy lá nos Estados Unidos, eu preciso avaliar as marcas de televisão, escolher a televisão que eu quero, compro essa televisão e uso essa televisão. Todas essas 4 atividades são propiciadas a mim pelo Best Buy. Então, essa empresa, a maior empresa de eletrônicos, de varejo de eletrônicos do mundo, ela oferece todas as atividades na minha cadeia de valor. Se eu fosse comprar produtos de beleza, a mesma coisa, Sephora oferece na loja todas essas atividades para mim.
Se eu fosse comprar um videogame, Electronic Arts é o incumbente no mercado, a maior empresa. Também, com essas 4 atividades, eu faço com essa empresa. Qual é a terceira onda de disrupção que eu identifiquei? Empresas, startups ou empresas de tecnologia que olharam as atividades na cadeia de consumo e decidiram oferecer para o consumidor apenas uma dessas atividades. Então, tem uma startup chamada Birchbox, nos Estados Unidos, que são fundados por 2 alunas de Harvard, do MBA, e elas viram o seguinte: olha como está sendo complicado comprar produtos de beleza para uma mulher. Tem várias marcas, cada marca lançando vários produtos novos. Esses produtos têm ingredientes novos e produtos de beleza, creme, perfume, você precisa testar para ver se é bom para a sua pele ou não. O que é bom para mim não é bom para você, então você tem que estar na loja testando. Então elas estão indo todo mês, gastando tempo testando, muito complicado, avaliar qual o produto que elas devem usar. Birchbox fala, olha, vamos facilitar isso para você, vamos colocar todos esses, um conjunto de produtos novos, só amostras pequenas, colocar na caixa e mandar para você todo mês um conjunto de amostras de produtos de beleza, de modo que facilita para você avaliar o produto de beleza que você quer. Depois que você avaliou e gostou de um ou do outro perfume, você pode escolher, comprar e consumir lá na Sephora. Mas faça a avaliação com a gente, por quê? Porque vai ser mais conveniente, vai ser na sua casa. A Amazon criou vários aplicativos que permitem você ir na loja da Best Buy, avalia todas as televisões, escolhe a televisão que você quer, depois compre com a Amazon, que a gente chama de showrooming. Lá na loja do Best Buy, um monte de gente fala, eu quero essa televisão, e começava a ver o preço, na Amazon está mais barato, eu escolho, eu compro pela Amazon. Desacoplando, separando a atividade de escolha e compra. E, por ultimamente, uma empresa chamada Zynga, que ficou, eu acho que, mais conhecida no Brasil do que nos Estados Unidos, porque todo mundo começou a jogar Farmville e todos esses joguinhos pelo Facebook, que decidiu falar por que a gente precisa comprar um jogo para depois descobrir se a gente joga, se gosta. É melhor você avaliar, escolher e joga o jogo, consome o jogo sem ter que comprar, desacoplando essas atividades. Então, essa terceira onda, que eu chamo de decoupling ou desacoplamento, é a quebra dos elos existentes entre atividades de valor do consumidor que eram tradicionalmente oferecidas pelas empresas grandes estabelecidas. Então, a empresa oferece todas as atividades, entra uma startup e fala, eu vou fazer isso melhor para o consumidor. Não está roubando o cliente inteiro, está roubando uma atividade do cliente. Então, a forma como eu gosto de pensar de modelos de negócios é como blocos de Lego. Para mim, todo modelo de negócio de empresa é um conjunto de blocos, tem alguns blocos amarelo, porque tem uma função diferente do bloco vermelho e do bloco azul, mas o modelo de negócio é um conjunto de blocos, e a grande pergunta que eu queria responder, entender e ajudar os empresários e os meus alunos é essa. Existe alguma receita para destruir modelos de negócios antiquados e recombinar essas peças para criar novos modelos de negócios? Existe uma receita, existe um formato, existe um processo. Vamos ver se eu consigo oferecer uma resposta adequada para os senhores dessa pergunta. Mas, antes disso, deixa eu dar alguns exemplos adicionais de decoupling, de desacoplamento, para vocês entenderem que processo que está ocorrendo. No caso da TV aberta, NBC é uma das incumbentes no mercado, no caso do Brasil seria a Globo. As duas atividades principais que vocês fazem quando assistem TV aberta é assistir programas de televisão, por isso que vocês assistem, e, à medida que vocês vão fazendo isso, tem que assistir propagandas de TV também. Em 2000, entrou uma empresa chamada TiVo, que criou um equipamento que permite você gravar a TV aberta e depois você passa quando você quer ver, depois você pode pular os comerciais de TV, desacoplando a atividade de assistir programas da atividade de assistir propaganda que ninguém queria. Em 2015, uma startup chamada Ariel fez ainda mais. Para que você precisa comprar um equipamento
para você gravar os seus shows. Que tal assine com a gente, vai online, assine com a gente, nos diga quais os programas ou quais canais vocês gostam, a gente vai gravar isso para você, retirar as propagandas e depois, quando é que você queira ver, em qualquer lugar, no trem, no avião, em casa, no hotel, a gente vai deixar você assistir sem nenhuma propaganda. Milagre, não é? Que beleza, sem assistir propaganda. Infelizmente, os canais abertos americanos ficaram com tanta raiva que decidiram processar a empresa. Processaram, foram até a instância maior, a Suprema Corte, e conseguiram fechar a empresa por infringir em direitos de transmissão. Mas o ponto é, os consumidores queriam desacoplar essas atividades. E eles ainda querem. Então existe essa oportunidade e empresas estão tentando criar tecnologias para possibilitar isso. Outro caso, transporte. GM é uma das maiores fabricantes de carro no mundo. GM com Volkswagen, com Toyota, compete para quem fabrica maior quantidade de carros no mundo. Qual o objetivo de comprar carro? Ninguém quer comprar carro só para comprar, a gente quer dirigir o carro, mas à medida que a gente dirige, a gente tem que fazer manutenção do carro. Veio um ex-aluno de Harvard e falou o seguinte: temos muito carro no mundo e a maioria dos carros estão parados. Que tal você que é dono de um carro, vai no nosso site e disponibiliza o seu carro para que outros possam alugar em certos períodos de tempo. Fale quando que você não está utilizando o carro, onde que está o carro, alguém entra lá, quer alugar o carro por alguns dias, final de semana, e aluga o seu carro. Vai lá, pega a chave, aluga, tem seguro que cobre e tudo mais. Não sei se no Brasil funcionaria essa história de você dar o seu carro para algum desconhecido, mas nos Estados Unidos tem funcionado muito bem. E se você for nos Estados Unidos e está pensando, eu queria testar um Tesla por um final de semana, vai lá, tem um monte de Teslas lá, aluga de alguém e testa, e depois devolve. Então, o Turo desacoplando essas três atividades da cadeia de valor do consumidor. Agora você pode dirigir sem ter que comprar o carro, sem ter que fazer a manutenção, duas atividades caras ou laborosas. Agora, fala a verdade, você ter que ir na casa de alguém, pegar a chave, isso funciona se você quer dirigir por um longo período de tempo, um final de semana, por exemplo. Se você quer apenas um carro por 1 hora, é muito trabalho. Quando você quer um carro por uma pequena quantidade de tempo, tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Zipcar, que tem os carros espalhados pela cidade, você associa, recebe um cartão, depois encosta o cartão no vidro do carro, o carro abre, você entra, dirige, depois devolve. Então é muito mais conveniente por curta duração. Agora, se você não quer dirigir, se você quer que alguém dirija você, obviamente usa o Uber, usa o Lyft, usa essas outras startups que estão desacoplando essas atividades de consumo. Mas tem uma coisa, se você for de São Paulo para o Rio, provavelmente o motorista de Uber não vai te levar lá. Então, um empresário olhou essa lacuna no mercado e falou, vou criar uma empresa chamada BlaBlaCar, de cidade para cidade. Então, estou em Boston, vou para Nova York, eu pego o aplicativo e alguém me dirige. Obviamente, quem está dirigindo não é um profissional apenas, é uma pessoa que está indo para aquela cidade. Então, efetivamente, o BlaBlaCar é uma empresa que as pessoas viram ônibus, não é mais táxi. Você vende o assento no seu carro e você fala, estou indo de tal cidade para tal cidade, tal época, e quem quiser entra e ajuda a pagar o combustível, ajuda a deixar mais barato para mim. Isso virou uma mania na Índia e na Europa, que muita gente viaja de cidade para cidade próxima. Então, isso cresceu muito, essa empresa. Mas tem mais. O ano passado, meus alunos olharam isso e viram, tem tantas opções, qual que eu vou escolher? Qual que é mais barato? Qual que é mais conveniente? Eles criaram um aplicativo que chama Urban Hail. Esse aplicativo, você coloca o lugar que você quer ser pego, coloca o seu destino e quando você quer ir, e o aplicativo olha em todos os outros aplicativos e vê qual que é o serviço mais barato.
Eu uso para viagem de avião, eu uso muito um aplicativo chamado Kayak, para comparar os preços das linhas aéreas. O que eles decidiram se chamar é o Kayak do ride sharing, de modo que o aplicativo deles só faz a comparação das outras opções, desacopla o ato de comparar do ato de usar efetivamente o serviço. Bom, fui para o Rio, eu estava no Rio ontem fazendo um workshop de disrupção, de disrupção, inovação disruptiva para uma empresa, e eu comprei uma máquina grande, cara. Me disseram que o Rio está mais perigoso, não sei, mas não resolvi pagar para ver, então eu queria segurar a minha máquina de $800, colocar ela no seguro. Normalmente, isso é um processo extremamente complicado. Você tem que ir na seguradora, tal, eles te falam, avaliam, apressam e tudo mais, quanto custa, não sei o quê, eles te fazem a pólice, você tem que assinar e retorna, demora muito tempo. Uma empresa chamada Trove resolveu facilitar a minha vida. Trove é um aplicativo, eu abro ele, falo dos meus produtos, falo quanto eu paguei por cada produto, e o Trove me permite segurar, colocar em seguro qualquer um dos meus bens, individualmente, pelo período que eu quero. Estava no Rio por 2 dias, eu liguei o seguro quando eu saí de São Paulo, seguro rodando, me cobrando 74 centavos por dia. Quando eu cheguei ontem à noite, eu desliguei o seguro porque eu achei que o meu risco tinha baixado. Então, seguro em demanda, que nem um carro por tempo determinado, em vez de pegar um seguro por ano. Mesma forma, mesmo processo de desacoplando atividades do consumo e falando, não vamos criar uma seguradora, não vamos fazer apólices, vamos apenas oferecer uma parte das atividades para você e deixar que você faça o resto com outra empresa. Então, quando eu comecei a ver o mesmo processo ocorrendo em indústrias radicalmente diferentes, a minha primeira pergunta que me veio à cabeça foi: quantos tipos diferentes de desacoplamento, de decoupling existem? É um formato, é um para toda a indústria, qualquer que seja o setor? Ou, se existem centenas de indústrias, existem centenas de tipos de decoupling? Bom, para entender a resposta a essa pergunta, primeiro eu comecei a olhar a cadeia de valor do consumidor e algo me veio na cabeça que eu achei extremamente simples, mas extremamente poderoso. Eu vou dar o exemplo para vocês, como na indústria do rádio. Por que a gente ouve rádio no carro? Bom, eu ouço porque eu quero assistir, quero ouvir as minhas músicas favoritas. Essa atividade gera valor para mim. Mas não tem como só ouvir música favorita. Vira e mexe, aparece um Justin Bieber, uma Lady Gaga, e essa é uma atividade que destrói valor para mim. Eu não gosto. Outras atividades, enquanto eu estou ouvindo música, eu tenho que ouvir músicas que são promovidas pelas companhias e elas pagam para o rádio para tocar essas músicas. Então, essa é uma atividade de captação de valor do rádio. O rádio ganha dinheiro com isso. E a outra forma que o rádio ganha dinheiro é com propaganda. Então, se vocês olharem, mapearem as atividades de valor de qualquer consumidor, governo, empresa, pessoa física, indivíduo, qualquer pessoa comprando qualquer serviço ou qualquer produto, todas as atividades vão ser classificadas entre uma de 3 tipos. Ou você está provendo uma atividade de criação de valor, ou uma atividade de erosão, destruição de valor, ou uma atividade de captação de valor. Obviamente, consumidores só querem valor criado para eles, mas o modelo de negócios de empresas envolve essas 3 atividades, invariavelmente. Se eu quero comprar leite, o leite cria valor para mim, eu vou ter que pagar pelo leite, atividade de captação de valor, e eu vou ter que ir até o supermercado. Isso é uma atividade de erosão, destruição de valor para mim, o fato de ter que ir até a loja. Veja que isso funciona em qualquer indústria.
E mapear essas atividades é o que as startups estão fazendo para tentar entender onde que elas vão roubar consumidores. Pandora foi uma das primeiras a desacoplar todas essas atividades, quebrando todos esses elos, fazendo com que você só ouça as músicas favoritas. Não tem mais música promovida e não música que você não gosta. Então, se você for olhar uma indústria, por exemplo, a indústria de videogame, você vai ver que existem, qualquer que seja a empresa, existem 3 tipos de inovações disruptivas que estão desacoplando atividades de criação de valor, por exemplo, uma empresa chamada Twitch. Se vocês têm filhos e eles estão no quarto por mais de 1 hora, provavelmente estão assistindo outras pessoas jogarem videogame num site chamado Twitch. E às vezes pagam por isso e sai do seu bolso, porque existem 60 milhões de crianças e adultos no mundo pagando para assistir alguém jogar videogame. Não estão jogando. Nesse site não se joga, você está pagando para ver alguém jogar videogame. Por que você está pagando? É entretenimento, é educativo, você aprende a melhor jogar o jogo e vê que jogos quer jogar. Então essa empresa descobriu que jogar o videogame cria valor, mas assistir outras pessoas jogarem videogame cria valor também para o consumidor. Esse insight pequeno fez com que essa empresa, que é uma startup de alunos de Yale, em 3 anos criarem uma empresa que foi vendida para a Amazon por 970 milhões de dólares. Outra empresa que desacoplou atividades diferentes é uma empresa chamada Steam. Steam, na verdade, é o Netflix do videogame. Em vez de você ter que ir na loja comprar o videogame, você faz o streaming do videogame como se você faz um streaming do movie. E na loja, destrói valor para o consumidor. Então, Steam desacoplou atividades de criação de valor e deixando atividades de destruição de valor para trás. Essa é o segundo tipo de desacoplamento. E o último, você tem criação de valor, erosão de valor e captação de valor, o exemplo da Zynga que eu falei. Você consegue jogar o jogo sem ter que pagar inicialmente, e a empresa ganha dinheiro só daqueles que estão vidrados no jogo, que querem melhorar o seu posicionamento, os seus pontos. Mas tem mais. Quando eu fui olhando e categorizando cada tipo de startup em startup que está desacoplando atividades de criação de valor, atividades de destruição de valor e atividades de captação de valor, eu constatei algo extremamente interessante. Se você olha o valor de aquisição, o valor de mercado dessas startups, atividades de criação de valor, veja essas empresas, altos valores. Empresas de desacoplamento de atividades de destruição de valor, os valores são grandes, mas não tanto quanto de criação de valor. Empresas que estão desacoplando atividades de captação de valor têm alta variabilidade, do Spotify a 8 bilhões, Dropbox 9,6 até Birchbox de meio bilhão. É muito dinheiro, mas não é tanto quanto os outros. Então, resumindo essa história, se você dividir empresas por tipo de desacoplamento, de alguma forma, um mercado financeiro, os venture capitalists e os investidores estão dando grandes valores para empresas desacoplando atividades de criação de valor, médios investimentos para captação de valor e baixos investimentos para atividades de erosão de valor. O resultado disso é que, se você está no business de criação de empresas disruptivas, você já sabe onde tentar criar um modelo de negócio. Se você está no lado oposto, tentando se defender de uma empresa disruptiva, esse gráfico te explica quais empresas vão vir com um arsenal financeiro maior para te atacar. Então, não é que você deva responder igualmente para todos os inovadores. Certos inovadores vão ter um arsenal financeiro propiciado pelo mercado muito grande para te atacar. Então, o ponto é que, independente da indústria ou setor, e essa é a beleza, eu não fiz uma análise por indústria. Independente, existem 3 tipos de decoupling, e apenas 3, e o mercado tende a valorizá-los de modo muito diferente. Agora,
vocês estão na indústria eletroeletrônica. O que eu tenho a ver? Deve haver alguma pessoa nesse auditório falando o que eu tenho a ver com produtos de beleza, o que eu tenho a ver com videogame. Bom, o consumidor que tem a ver. O seu consumidor começou com a Amazon, começou comprando pela Amazon. Sem saber, ele estava ou ela estava desacoplando. Depois, ela começou a usar Birchbox para os produtos de beleza, Airbnb para viagens e Uber para transporte terrestre. Estava desacoplando. E ela gostou. E cada vez que ela ia num aplicativo com uma empresa diferente, começou a fazer mais e mais e mais. Modo de pagamento, comida, saúde, educação. O que eu constatei é que, para o consumidor, desacoplamento é uma droga. Você vê uma, depois vai para outra, para outra, para outra, e uma hora te afeta. Uma hora está afetando qualquer empresa, porque o consumidor não vê barreiras diferentes, e talvez isso seja algo novo para você, mas o consumidor não tem um cérebro para definir que produto de beleza consumir, um outro cérebro para definir que produto eletrônico consumir, outro cérebro para definir que computador comprar. É um só cérebro que as pessoas têm, e elas usam o mesmo cérebro, o mesmo processo para fazer a decisão de compra delas. Então, isso que está acontecendo está afetando todas as indústrias, e quem está entrando é o elemento comum, é o consumidor que está ficando fanático por uma coisa que nem eles sabem explicar por quê. Agora o ponto é, mesmo que uma startup entre no mercado, não quer dizer que ela vai tomar todos os consumidores, roubar todos os consumidores das empresas estabelecidas. Quando que essa startup tem mais chances de tomar consumidores de empresas grandes e quando que não tem nenhuma chance? Ou seja, quais são os drivers de decoupling? Bom, para responder essa pergunta, voltando na indústria de beleza, as 3 atividades principais que consumidores fazem é uma, amostragem, porque, como eu falei, é preciso experimentar. Uma vez experimentado um produto que gostou, a pessoa vai e faz a primeira compra do produto em tamanho normal, gostou, começa a fazer a recompra do produto para manter sempre usando. Por que uma pessoa iria escolher, ao invés de fazer essas 3 atividades com uma empresa só, com a Sephora, fazer uma, por exemplo, a recompra com a Amazon? Bom, de modo bem simples, existem forças de integração que fazem com que o consumidor queira fazer todas as atividades com apenas uma empresa, que a gente chama one-stop shop. Mas existem forças opostas que fazem com que os consumidores queiram especializar uma empresa para uma atividade diferente. Então, o desacoplamento ocorre porque as forças de especialização são maiores do que a força de integração. Alguém notou o que eu acabei de falar? Eu falei e não diz nada. Pergunta para o especialista, por que o trem descarrilhou? Não, existem forças que fazem com que o trem fique junto e forças que fazem com que o trem separe, as forças segundas foram maiores, então o trem descarrilhou e saiu do trilho. Não quer dizer nada. Né? Vamos em detalhes para entender como que o consumidor pensa. O consumidor usa o Sephora para fazer a amostragem e a compra, por quê? Você está lá na loja, tem especialistas de beleza, as pessoas estão lá e sabem dos produtos e te ajudam a testar o produto. Uma vez que você está lá e decidiu o que você gosta, é muito fácil comprar o produto lá na prateleira. E depois, para fazer a reposição, você sabe onde a loja está, você sabe onde está o produto e você volta e compra o mesmo produto. Isso faz com que as pessoas queiram fazer o one-stop shop. Agora, como que a startup vem e rouba uma atividade do consumidor? Como eu falei, Birchbox fala para o consumidor, nós conseguimos fazer a amostragem de modo mais conveniente para você. Não precisa ir na loja, a loja vem até você numa caixa com os produtos. Por que você iria desacoplar o ato de compra?
A Amazon fala para você, o preço é mais barato. Olhe no nosso aplicativo, olhe no nosso site. E depois, uma divisão da L'Oréal chamada Kiehl's decidiu tentar desacoplar a última parte. Em vez de oferecer cada produto, cada creme para a mulher, e você paga por produto, eles falaram, assine o produto no nosso site, explique para a gente quão frequentemente você consome o produto e a gente vai te mandar o produto em quantidades que você precise, de modo que você nunca fique sem e você vai pagar uma taxa só. Se o problema dessa pessoa é não ter o produto, ter a garantia de que tem o produto sempre, vamos te vender essa garantia, não vamos vender mais o produto. Não importa se você compra 1, 2 ou 3 garrafas do creme. Não importa que você seja nosso consumidor, então vamos te oferecer esse serviço, essa garantia. Mudando agora para o setor bancário. Por que nós temos contas? Bom, eu tenho uma conta corrente no Bank of America, preciso depositar meu salário de Harvard. Eu tenho que pagar as minhas despesas, se eu tenho excesso eu invisto, se eu não tenho o suficiente eu tenho que pegar emprestado e depois, em várias minhas contas, eu tenho que ver onde está o dinheiro em cada qual, né? Que é o View Balance and Holdings. Mais de 20 anos atrás, começou uma empresa chamada PayPal e falou, olha, mantenha a sua conta corrente, pague as contas online com a gente. Por quê? Porque é mais fácil. Depois, uma série de outras empresas chamadas Peer-to-Peer Lending entrou e falou para vocês, consumidores, com a gente, se você for pegar dinheiro emprestado, os juros é mais barato. Se você for investir o seu dinheiro, os juros é mais alto, de modo que o preço, a diferença entre os dois, compensa para os dois lados, então invista com a gente. E, ultimamente, uma empresa chamada Mint fez o seguinte, se você tem contas em vários bancos, haja paciência para você entrar em cada site de cada banco e juntar suas contas num lugar só, a gente vai fazer isso para você. Assine com a gente, coloque seus dados de todos os bancos e suas contas de investimento e vai vir, a gente vai puxar tudo para uma tela só para que você veja uma visão global das suas finanças. Cada uma dessas empresas desacoplando o Bank of America. Tem mais. Por que o Bank of America deve estar com medo? Todas as atividades do lado direito são atividades que a gente chama de managing money, gestão do dinheiro. O dinheiro não fica parado na conta. Por causa disso, não há um risco sistêmico do mercado. O dinheiro sempre se movimentando. Isso faz com que essas atividades são, até hoje, baixamente regulamentadas. A atividade que é altamente regulamentada é qual? Aonde você está com o dinheiro parado, que é o depósito que o Bank of America ainda continua. Então, pelo princípio de economia, a gente sabe que cada vez uma atividade que seja mais e mais regulamentada, o que acontece com os lucros nessa atividade? Cada vez caem mais. Então, Bank of America, esse é um exemplo em indústrias que estão sendo espremidas por atividades que sejam altamente custosas, mas de valor para o consumidor cada vez menor e onde elas não conseguem ter mais lucros. Os lucros são distribuídos em outras atividades que o consumidor valoriza. Então, pensem bem, a redução do custo em cada fase, em cada atividade do consumidor. O consumidor paga para você, por qualquer produto e serviço, paga com dinheiro, com tempo e com esforço. Essas são as 3 moedas que nós consumidores estamos pagando para todos os produtos e serviços que compramos. À medida que a sua empresa consegue reduzir um ou esses 3 custos, o consumidor irá ficar com você ou, caso contrário, irá desacoplar para uma startup. Bom, eu prometi uma receita de desacoplamento, uma receita de disrupção. Antes de eu dar a receita, eu queria fazer um parêntese. Receitas garantem sucesso? Não, né? Receita de bolo não vai garantir que o bolo vai ficar gostoso. Receita é apenas use esse processo, use esses ingredientes, as chances de erro vão ser menores. Então, dado isso, a minha receita é, primeiro, identifique todas as atividades da cadeia de valor do consumidor, do seu cliente. Quais são as atividades que ele ou ela está executando?
Ponto 2. Mapeie entre atividades de criação de valor, captação de valor e erosão de valor. Vai ser uma dessas três. Sempre, sempre, sempre. Isso é o que a gente chama de modelo de negócios. Ache o elo mais fraco. Os consumidores não estão contentes com todas as atividades que os senhores estão providenciando. Tem algumas atividades que eles não estão contentes e é lá que o risco maior de quebra ocorre. E são lá que as startups vão provavelmente olhar e também tentar criar empresas para oferecer essas atividades adjacentes. Depois, essas empresas vão tentar quebrar esse elo, aumentando as forças de especialização. De modo complexo, o que isso quer dizer? Que eles vão tentar deixar mais barato, menos tempo ou menos esforço para adquirir o mesmo produto ou serviço. E depois vão tentar antecipar a resposta competitiva das empresas estabelecidas. Então, quando eu fui ver, e eu fui entendendo isso, eu fui no Netflix, fui na Best Buy, fui no Netflix, fui no Facebook, fui no Airbnb, eles não sabiam que estavam fazendo isso, não eram conscientes, mas depois entenderam que era esse o processo que estava acontecendo. E isso ocorre em todas as indústrias. Não é específico para uma indústria. É um processo muito mais generalizado que está acontecendo. Rapidamente, para dar alguns exemplos de alguns alunos meus que estão utilizando esta receita, na indústria de moda, Macy's é a empresa grande, a gente tem que comprar itens para criar um vestuário inteiro e a atividade de escolher cada item não gera valor para muitas pessoas. Se eu pudesse comprar o terno inteiro, eu compraria. Eu tenho que comprar em cada loja uma peça inteira. Então, uma aluna meu resolveu reduzir os custos para que eu ponha uma roupa inteira, aí compra uma roupa inteira. Ela criou o Kid Row, que efetivamente você assina e tem uma pessoa que vai avaliar o que você precisa e vai na internet e vai procurar todos os elementos para você criar diferentes tipos de roupas, de modo que você compre tudo junto, facilitando a compra das roupas, desacoplando essas atividades. Num caso de B2B, se você for pensar em lojas pequenas, varejo pequeno, os varejistas querem mostrar seus produtos. Infelizmente, eles têm que comprar ou alugar uma loja, um espaço. Mas o ato de alugar espaço, para eles, não é um benefício. O que eles querem é criar valor mostrando seus produtos, vendendo seus produtos. Então, um aluno meu criou um site que facilita, reduz o custo para fabricantes e varejistas exporem seus produtos. Criou um site chamado Storefront, e esse site faz com que se você tem uma loja, aquele canto não está sendo utilizado. Que tal alugar um espaço na sua loja? Então, tem milhares de lojistas no país inteiro alugando pequenos espaços em suas lojas que não sendo utilizados. E fabricantes ou outros varejistas que querem vender produtos que não competem com o próprio lojista, por exemplo, sapato ou relógio, alugam aquele espaço e rapidamente conseguem expandir nacionalmente, clicando e alugando espaço, mandando os produtos e vendendo onde há espaços vagos. Então, um marketplace de espaços para lojistas e para vendedores se conectarem. Então, realizar essa disrupção via decoupling envolve 5 passos e esses 5 passos podem ser utilizados em qualquer empresa, de modo generalizado. Como as empresas estabelecidas estão respondendo a essas ameaças de desacoplamento? Deixa eu mostrar para vocês um caso. Comcast é uma provedora de telecom, nos Estados Unidos, um provedor de serviços de internet digital, e a Comcast também oferece serviços como assinatura de filmes e tudo mais. Então, tradicionalmente, para a Comcast, como consumidor da Comcast que eu sou, eu assino a Comcast, assino a internet, eu acesso a internet da Comcast e eu
assino ou eu vejo filmes e pago para ver filmes que eu faço download. Veio a Netflix já um tempo atrás, desacoplou essas atividades. Comcast não gostou da história. Eles viram que a banda larga deles, no período de 6 a 9 da noite, 30% da banda estava sendo consumido por uma entre as bilhões de empresas de internet, 30% estava sendo consumido pelo Netflix. 30% só pelo Netflix, com as pessoas assistindo filme ou seriados no mesmo tempo. Comcast resolveu ir para a Netflix e falar, olha, eu invisto bilhões colocando fibra ótica em todas as casas e você me consome 30%? Você não pagou nada até agora para mim, agora eu quero que vocês paguem. Eu quero que você pague pela banda que você está consumindo. Veja que Netflix nunca tinha pago antes, as outras empresas, startups, nunca pagaram. Então, Comcast falou, nós somos os provedores da tecnologia para você ganhar dinheiro, você está ganhando dinheiro, queremos uma parte desse dinheiro, bum, arma na cabeça do Netflix. E aí, você é o CEO da Netflix, paga ou não paga? Quem paga? Levanta a mão. Não querem pagar? Puxa, quem não paga? Levanta a mão. Pô, um monte de gente que não quer pagar. É justo? O Comcast investindo bilhões e cada vez mais tendo que atualizar a banda e uma empresa só consumindo 30% e não pagando nada? Bom, Netflix poderia ter entrado na justiça, entrado com lobby, discutindo, argumentado, é ilegal, não vamos pagar, vamos negociar, não sei o quê. O problema que ocorria era o seguinte, Netflix falou, não vamos pagar, e a Comcast começou a reduzir a banda para todos os dados vindo de Netflix indo para os consumidores. Então, eu, como consumidor, estava assistindo o filme e, de repente, o vídeo começa a parar, falhar, ficar ruim. Quem que eu vou chamar? Quem que eu vou ligar e reclamar? Netflix ou Comcast? Eu entro nos outros sites, está tudo funcionando bem, então eu vou achar que é problema da Netflix, ligo na Netflix, se vocês não melhorarem essa imagem, eu vou cancelar o serviço. Então, um monte de gente tentando cancelar a Netflix, em princípio falou, vamos ter que pagar, não há alternativa. Mas depois eles vieram com uma ideia interessante. Netflix falou o seguinte, na verdade, Comcast, a maioria das pessoas que estão fazendo o upgrade para banda larga, elas são por causa da gente. Ninguém quer banda larga para ver e-mail e ler texto, não precisa. Todos estão aumentando banda larga, fazendo o upgrade, por causa da gente. Eles querem ver Netflix, querem ver filmes. E se você for ver o preço e o custo marginal, é mínimo da banda larga. Então, todo esse diferencial de upgrade para banda larga, você está ganhando às nossas custas. Queremos esse dinheiro de volta. Nós estamos melhorando o seu negócio, arma na cabeça da Comcast. Você tem que pagar para a gente, não a gente para você. Resultado, o que a Comcast falou? Ninguém paga ninguém, vamos deixar por isso mesmo. O ponto é que existem milhares de empresas disruptivas como a Netflix e cada vez mais entrando mais empresas no mercado. Esse aqui eu estava colocando, esse slide eu fiz ontem, essas são 6 empresas pelo qual eu trabalho, eu sou consultor e eu às vezes faço workshop. E quando eu terminei o slide, eu pensei, não tem nada em comum dessas empresas. Não vejo nada, não estão nenhum competidor entre si. E todas me contrataram para a resposta. Estamos sendo disrupted e queremos saber como responder. E o que eu explico para eles é o processo que está acontecendo com a Nike, com a BMW e com a Globo é a mesma. O processo de desacoplamento é o mesmo e existem formas de responder esse processo, mas as empresas estabelecidas não estão sabendo responder a essa nova onda de disrupção digital.
E um dos motivos pelos quais esses executivos nessas empresas estão tendo dificuldades é porque eles pensam certas coisas que elas aprenderam, que na verdade não são factuais. Existem 3 mitos que eu já constatei conversando com esses executivos que eles têm na cabeça. Um dos mitos é a origem da disrupção. Se você for olhar a Amazon, antes da Amazon existir, as pessoas iam de loja para loja tentar comparar preço. Não foi com o aplicativo de Amazon que as pessoas começaram a fazer pela primeira vez. As crianças iam na casa das outras crianças para ver alguém jogar o jogo antes do Twitch aparecer. Nós alugávamos apartamentos ou casas na praia antes mesmo do Airbnb existir. Mulheres viam e pegavam as amostras de produtos de beleza e compravam em outros lugares antes da Birchbox aparecer. Os consumidores desrompem os mercados, não são as startups. E os executivos, muitos que eu conversei, achavam que a startup que está disruptando o meu mercado, está roubando de mim, são os consumidores. Via mudanças nos hábitos de consumo, são os consumidores que estão mudando e as startups são apenas mais rápidas e flexíveis para entregar o que esses consumidores querem. Então, primeiro mito. Segundo mito, existe tanta tecnologia inovadora. Drones, bitcoins, big data, robô, IoT, VR, AR, wearables, 3D printer, cada vez mais. Os logos das empresas que eu te mostrei, apenas uma se considera uma empresa de tecnologia, que é a Microsoft. Todas as outras consideram-se empresas de inovação, como a Bayer, Nike, como a BMW, como a Globo. Vocês são muitos competentes em tecnologias e acredito que muitos são engenheiros. A maioria dos executivos das empresas que eu dou consultoria não são tecnólogos. Então, quando eles veem isso, ou quando eles vão numa conferência que fale para eles das novas tecnologias que eles têm que adotar, senão vai significar o fim da empresa deles, como que eles respondem? É um medo inacreditável e esse medo se renova a cada ano, porque a cada ano tem uma tecnologia nova que vai destruir as empresas. Mas, na verdade, se você for olhar, na maioria dos casos, o ingrediente disruptivo tende a ser modelos de negócios inovadores, não apenas tecnologia. Tecnologia ajuda, dá suporte, mas é o modelo de negócio inovador que está invertendo a balança entre poder e roubando consumidores de empresas estabelecidas. Ponto 3. Professores como eu, consultores, gurus, nós todos temos a resposta de disrupção digital, como fazer a transição digital, como fazer a mudança, e a resposta está nos nossos gráficos bonitos, todos redondos e imponentes, com várias peças coloridas que envolvem tecnologias. Se você é executivo ou empresário e não gosta do modelo redondo, tem alguns que oferecem o triangular, tem alguns que oferecem o diamante, tem outros que oferecem o hexágono e o meu favorito, a colmeia de disrupção digital. Não se incomodem com esses modelos simplistas. Existe uma abordagem comum para a disrupção digital. Não é algo tão complicado e não é algo que envolva uma imagem colorida gráfica que vai salvar as empresas. No meu ver, no fim, é tudo decoupling. Todas as palavras que a gente está usando de modo diferente vêm fundamentalmente no fato de que os consumidores estão desacoplando empresas estabelecidas. Se você for olhar uma cadeia de consumo, cadeia de valor dos clientes, review sites, que a gente chama, ou agregadores de informação, estão apenas desacoplando o fato de considerar, de escolher um produto ou serviço. Se você desacoplar, escolher o produto da compra do produto, como eu falei, o showrooming, no caso do Amazon, é uma forma de desacoplamento também. Pop-up stores, lojas em que você vai e você escolhe
e até paga, mas não leva o produto é entregue na sua casa, como o Warby Parker, está desacoplando o ato de comprar do ato de receber o produto. Há algo que a gente ainda não tem um nome específico, por exemplo, desacoplar o ato de consumir um produto do ato de dispor, jogar fora ou revender o produto. E até o sharing economy, que é a economia da compartilhar bens e produtos, por exemplo, que desacopla a compra e o consumo, também é uma forma de desacoplamento. E o meu exemplo, mais interessante que eu gosto, é um exemplo que resolve um problema pessoal meu. Eu tenho uma filha de 5 anos de idade, ela quer um cachorrinho. Nos Estados Unidos, em Boston, é muito frio para você ter um cachorrinho no inverno. Eu que vou ter que cuidar do cachorro, eu que vou ter que pagar pelo cachorro, eu que vou ter que fazer a manutenção do cachorro. Eu não quero isso. Veio uma empresa que me ajuda, chama Borrow My Dog. Se você tem um cachorrinho e você está viajando, você deixa o cachorrinho, aluga para uma pessoa por alguns dias no final de semana. Eu posso suprir as necessidades da minha filha por um final de semana e depois eu devolvo o cachorro quando eu não preciso do cachorro mais. Então, Borrow My Dog. Infelizmente, essa empresa está na Inglaterra, não em Boston, mas quando chegar em Boston eu vou ser um dos primeiros consumidores. Senhoras e senhores, ache as oportunidades antes que outros os achem. Os meus alunos, eles estão sedentes para tentar desacoplar, fazer a disrupção das empresas dos senhores, das empresas grandes estabelecidas. Eles veem oportunidades onde eu nunca vi antes e agora eles têm uma receita. Tome cuidado e faça você mesmo, ofereça o desacoplamento para os seus próprios clientes e consumidores antes que outros os façam. É isso que eu tenho por hoje. E está aqui o meu Twitter handle. Se tiver mais tempo, não sei, a gente pode... Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, pergunta da Ellen Gonçalves. Em uma empresa de serviços jurídicos, há alguma dica específica para a realização da disrupção via decoupling? Alguns exemplos? Ellen, eu sei que tem algumas empresas nos Estados Unidos agora que tem o Juris Disruption, né? JurTech, que eles chamam, né? Tem vários tipos de tecnologias e indústrias, mas tem algumas empresas no segmento jurídico que estão criando os contratos padrões. Em vez de você contratar o advogado que faz o contrato e depois executa o contrato, você entra no site e você como se fosse comprando no supermercado. Eu quero um contrato desse tipo, desse tipo, desse tipo. Aí você baixa os contratos, aí você preenche automaticamente e você usa uns algoritmos para determinar o que você quer. Então, a automação contratual está vindo nos Estados Unidos e isso faz com que as startups não tenham que contratar advogados caros para criarem contratos, o custo está baixando. Então, esse é um dos exemplos. Mais alguma? Não? Ok, pessoal, muito obrigado. Em nome da ABINE, agradecemos a participação do professor Thales Teixeira. Convidamos todos os presentes para a visitação à 29ª FIE, Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e Automação, de hoje até 28 de julho, das 13 às 20 horas. Reforçamos o nosso convite para sua participação nas palestras nas 4 ilhas temáticas no âmbito da feira: geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, GTDC, automação e manufatura inteligente, tecnologia e sustentabilidade, inovação e novos negócios. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos e um bom dia e uma ótima feira com excelentes negócios.